Dr. Laurindo Vieira hoje foi a enterrar e algumas imagens estão a circular, nós ainda não temos material suficiente para poder fazer o registro. Vamos nós amanhã, já teremos o suficiente também para apresentar para vocês, segundo a nossa leitura. Mas eu quero envolver agora os meus colegas, analisarmos os presuntos, eh, os presuntos atores deste assassinato que o SIC trouxe-nos à baila, porque vimos a TPA a mostrar estas pessoas e sabemos que na justiça existe sempre a presunção de inocência, um acusado não pode ser entrevistado na ausência de um advogado e pronto. Tecnicamente, muitos erros se fizeram notar. José Gama, é uma encenação, não é uma encenação, é falta de prudência, tanto pressas de querer mostrar que os nossos serviços de investigação em pouco tempo conseguem dar resposta, mas não converse muito e é um putifério de comentários negativos do serviço de investigação criminal que a população angolana está em cima do SIC. O que é que nós podemos dizer nisso tudo? Segundo tu, a tua leitura, a tua observação, o que é que se passa? Olha, este assunto sobre o professor Laurindo Vieira, a forma como foi morto, está a deixar de facto muitas dúvidas. A primeira é que vimos aqui as declarações dos alegados marginais e elas depois entram em contradições uma com as outras. Não se sabe, citam aí nome de Ivan, de não sei quando, não se sabe de certo quem é que matou. Mas a polícia diz, ou dá a entender, que eles foram apanhados por causa do telefone. Roubaram o telefone e foram vender. Mas a nossa inquietação é a seguinte. Ok, roubaram o telefone. Quando o Dr. Laurindo foi morto, a família foi comunicada. E foi comunicada como? Por via do telefone dele. Ligaram dali o seu telefone e ligaram para a família. Agora nós perguntamos como é que o telefone que ligaram para a família depois aparece como roubado pelos bandidos. Se chegaram ao local, telefonaram para a família, quer dizer que os bandidos já não estavam ali. Mas agora a polícia está a dizer que os bandidos roubaram o telefone dele. Outra questão, ele ia no sentido Talatona para o... Como é que se chama aquilo? Em Luanda, a rua da... Como é o nome Para ir desta rua? até a Fidel Castro, Não. Ele ia do Talatona para... Não é Nova Vida, Patriota. Patriota. O Patriota para Talatona. Era Patriota para Talatona. Sim. Pronto. A polícia diz que ele saiu do banco, mas não cita o nome do banco. Os bancos têm câmaras de filmar. Poderiam ter ido ao banco e ver a câmara de filmar o indivíduo que os bandidos citam. Na verdade, neste dia, ele estava naquele momento, ele estava a sair de uma loja da Fresh Market, comprou cereais e as famílias, quando chegaram ao local, encontraram o recibo daquilo que ele comprou. Mas a polícia está a dizer que ele saiu do banco e havia ali, os bandidos depois vêm dizer também que havia borderô. As contas dele, pelo menos, não aludem a alguma movimentação monetária. Ele saía lá do Fresh Market, na rua do Patriota, e não no banco. Agora, o bandido diz que apanhou um borderô que indicava que ele levantou 1 milhão de kwanzas
apanhou, levou o celular e levou a arma. Está muito estranho. O bandido depois diz que deu um tiro na perna. Quando um bandido dá o tiro nas circunstâncias em que ele dá, ele entra em pânico. Não tem tempo mais de vasculhar ao ponto de pegar o borderô. Né? Eu lembro que em 2010 houve um grupo de 12, cerca de 12 recrutas da FLEC que foram para uma operação. Um deles entra em pânico e naquele pânico também dá rajadas. É a primeira reação, ele próprio depois assusta-se com o próprio tiro. E foge. Quando houve aquele assalto, aquele ataque à seleção do Togo. É mais ou menos como este cenário. Quando tu das tiro, o bandido está a dizer que o professor tirou a arma. Tirou a arma e ele, em legítima defesa, atirou também. Ele, de facto, tinha uma arma, porque o professor Laurindo é tenente-coronel na reforma das Forças Armadas. Até 31 de dezembro de 2022 estava como consultor dos serviços de inteligência militar, na condição de civil, e ele tinha arma. Hoje qualquer pessoa pode ter arma, basta ter licença e autorização. Ele tinha arma, mas não se confirma que aquela arma que os bandidos apresentaram também era arma dele. Portanto, tem Sim, aqui porque muitas até zonas. Até porque, José Gama, desculpe, perdão, porque até a arma tem sempre um número de registro, tem um número de registro. Será que aquela arma, o número de registro daquela arma corresponde ao professor? Por outra também que eu quis aqui novamente salientar, o banco, se é um banco que ele já frequenta, eh, não foram ter com o banco para ver quem é que atendeu o professor, a que hora ele esteve lá. Ok, disseste que nas contas do professor não existem movimentações. Portanto, existem aí algumas coisas mesmo que não quadram. Pois, por isso é que nós nos perguntamos. O bandido, no meio do fogo, fez tiro. O tiro desperta as pessoas. Tira só o borderô para levar. Se é um papel, ele vai levar aquilo por quê? Tira o borderô e a arma mais do morto, ele deixava aquilo ali. Eu acho que precisa de se fazer uma boa reconstituição deste episódio, desta morte, e as pessoas precisam estar esclarecidas. Isto mostra que todo mundo tem dúvida, e conforme estamos a levantar aqui as coisas, revela-se que há aqui uma crise nas instituições, que ninguém acredita nas instituições. Há um histórico do SIC apresentar falsos assaltantes, falsos bandidos, sempre que há uma morte e que se torna assim mediática, e de uma forma que eles têm de apresentar, ou melhor, de se livrarem da pressão, é justamente esta. Isto começa logo no início. No início, a polícia, quando chega ao local, encontra os documentos do professor Laurindo, teve ali os passos dele, divulgou, vazou também os passos pessoais, sobretudo só aquele a dizer que ele é consultor dos serviços de inteligência militar. Para quê? Porque as pessoas têm uma aversão aos homens da inteligência. As pessoas estavam solidárias com ele, mas quando depois vai-se publicar ou partilhar passes dele, dos serviços, aquilo põe as pessoas assim na reserva. Epá, afinal, ele era dali. As pessoas baixam um pouco a crista, mas isto até na fase nos primeiros dias estava assim, mas agora hoje as pessoas provavelmente estão mais esclarecidas e não pegaram-se muito mais nisso do senhor ter sido consultor, até porque ele foi da SFAPLA, foi militar. Se foi militar, podia muito bem ser consultor de qualquer sítio. Agora, outra coisa também que coloca-nos aqui em reflexão é que ele, estando numa estrutura militar, não deveria ser membro do Comitê Central
do MPLA. O Comitê Central do MPLA é para pessoas partidárias. Quem está ao serviço dos serviços de inteligência, que são órgãos ou estruturas republicanas, não podem estar a fazer serviço, a prestar serviços a envolvidos em partidos. instituições. Pois, isso levanta também essa questão, este problema aqui de transparência. Levanta essa questão. Agora, a polícia, ao divulgar o seu passe, provavelmente fez aquilo de propósito, que é minar a mente das pessoas para acalmar, para as pessoas não fazerem mais pressão, porque as pessoas, quando ficam a saber que é dos serviços, as pessoas já não pedem assim muitos esclarecimentos, ou para insinuar que aquilo foi uma morte entre pessoas, provavelmente, dos serviços. Dos serviços. Portanto, mas é muito estranho. É muito estranho um assunto que... Como? Sim. É muito estranho porque as personalidades institucionais muito estranho. Depois também tem outra coisa. O bandido diz que deu tiro da perna. Se deu tiro da perna, encontrou o senhor como? De pé. Não é isso? Uhum. Se deu tiro da perna é porque ele encontrou de pé e não no carro. Agora, se dizer que deu-lhe o tiro ele no carro, será que no carro tem sinal de perfuração? Ele trazia os vidros fumados. Se tinha vidros fumados, estava dentro do carro, não tinha como o bandido ver ele a manejar a pistola. Como é que ele manejou a pistola e o outro foi mais rápido, deu-lhe tiro? Né? Há esta parte também, a versão que a polícia ou o bandido apresentou também não tem assim, muita consistência. Tá bom. Temos aqui um ciclo que está desacreditado e que aqui estamos todos a ter dúvidas naquilo que eles apresentaram como versão. Arthur, qual é o teu subsídio nesse quesito sobre os presumíveis ou os alegados assaltantes, atores do assassinato? Qual é a tua percepção? Então, primeiramente, parabenizar o SIC pela eficiência na busca dos marginais. E lembrar a todos que, quando são apresentados os marginais à televisão pública, quando é trazido até esse material, é sinal de que estamos em condições, todos os ouvintes, de começarmos a estudar o caso, porque isto é aqueles casos em que carece da observação de todos. Todos nós agora temos de estar atentos aos detalhes para ajudar nas investigações e perceber até onde vai a veracidade dos fatos, não é? O SIC apresentou os supostos, não é? Porque até então, até prova ao contrário, todo mundo é inocente, não é? E então estamos num processo em que todos nós somos pequenos agentes para investigar este caso. Há uma coisa que a mim chamou a atenção neste fato, é que um indivíduo que entra para o banco para levantar um valor, qual é o tempo que o ladrão que estava dentro do banco infiltrado teve de chamar os outros atores que não estavam ainda no local, não é? Eles, cada um dentro daquilo que se pronuncia, estavam em zonas distantes. Portanto, eles vêm de zonas distantes, com todo o engarrafamento que Luanda conhece, conseguem concentrarem-se todos à porta do banco, sem mesmo tanto dar tempo, ou melhor, o professor sair do banco. Quer dizer, vamos acreditar que o professor esteve lá no banco pelo menos 1h30, não é? 1h30, que eu não acredito. O professor, na qualidade que ficaria 1h30 para ser atendido, porque é mais ou menos o tempo que levaria a que todos eles se juntassem.
Outro senão é porque tantos indivíduos estavam reunidos para tirar um valor que ninguém sabe, nem eles sabem quanto seria. Qual era a necessidade deles terem uma viatura de apoio, aquele volume, aquela quantidade de indivíduos estavam ali, qual era a necessidade de se juntarem tantas pessoas para um valor que nem eles sabiam quanto é. Portanto, isto aí, de facto, levanta algumas suspeitas naquilo que é o pronunciamento destes indivíduos, porque realmente não colhe. E mais ainda, é assim, como já se adiantou aqui, até aqui nós não tivemos acesso àquilo que seriam as principais câmaras. Por exemplo, a câmara do interior do banco poderia nos revelar o modo operante do indivíduo que está dentro do banco a monitorar os clientes. Ainda não tivemos a entrevista com a gerente ou com a atendente do banco para dizer também, dar alguma opinião, algum esclarecimento. Ainda não houve nada disso. Portanto, como disse o Zé Gama muito bem, nós estamos a precisar, de facto, de uma reconstituição da cena para podermos, então, perceber como foi possível que tudo isso aconteceu neste formato tão automático que até agora suscita tantas dúvidas. Eu acho que o SIC está a fazer o seu trabalho, mas, e como sempre que está a fazer um trabalho, o SIC não identificou aquilo como sendo o final do trabalho. Penso que ainda não é o resultado final. Portanto, as pessoas estão, de certa forma, também expectantes, ansiosas para ver o desfecho dessa situação, porque, assim, nós vamos registrando vários episódios onde indivíduos do SIC estiveram recentemente, um indivíduo do SIC esteve recentemente envolvido no espancamento de uma senhora, estas coisas. Então, todos esses factos dão uma certa descredibilidade à instituição, e então a instituição tem que se esforçar em trazer este assunto da melhor maneira possível, se realmente quer voltar a ter a confiança das pessoas. Portanto, eu, dentro das minhas atividades, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o SIC, porque, como sabe, eu trabalho com sistemas de segurança e também conheço a competência de muitos dos agentes do SIC, mas devemos reconhecer que, neste caso do concreto, o SIC está a deixar muitas zonas cinzentas e numa altura em que as pessoas estão, de certa forma, desacreditadas em algum trabalho que o SIC vem prestando. Portanto, é importante que o SIC, de facto, venha esclarecer esses pontos cinzentos, só pena das pessoas não acreditarem no desfecho desse programa. Aliás, deixa-me só lembrar uma outra coisa que para mim soa estranho, é que ele está estendido no chão e já tem a porta do carro destrancada. Portanto, isso a mim chama a atenção, mas porquê, se ele sofre um atentado e está nas condições em que está, por que razão teria aberto a porta do carro? A porta devia estar trancada do carro. Portanto, outra coisa que deviam ter essa preocupação é juntar-se todos aqueles elementos, todos aqueles indivíduos que tiveram primeiro contacto com o malogrado, para perceber, de facto, o que aconteceu. Porque uns mexeram tanto na peça do crime, né? Viu-se pessoas a vasculharem os bolsos. Aliás, deixa ressaltar também aqui uma polêmica que vem surgindo nas redes sociais do porquê que os documentos do senhor teriam sido vazados. Será que aquilo não é uma forma de apresentar a identidade do senhor? Não. Nisso também temos que ser sinceros em dizer o seguinte: é prática em Luanda, sempre que há um acidente ou incidente de alguém, as pessoas tirarem fotografia nos documentos e publicarem para que os familiares apareçam. Portanto, eu não vejo aí nenhum bicho de sete cabeças, digamos, a divulgação dos documentos do senhor Laurindo. Portanto, o caso é, de facto, estranho, mas carece, de facto, de muita investigação. De muita investigação. Ok, José Gama, não sei se tens algo mais a acrescentar sobre este tema, se não passamos para um outro. Não tem.